Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a astronomia. Então, para já chegar chegando, vamos lembrar as coisas que nós falamos até agora. Falamos que lá no céu existe um ponto muito importante, luminoso, que é o Sol. Ele é muito importante porque ele aquece os nossos dias e é isso que faz ele ser tão marcante. Todo dia o céu fica iluminado devido à presença do Sol e toda vez que o planeta gira e fica de costa para ele, então aquele pedacinho do planeta que está de costa para ele experimenta a sensação de escuro de noite. E isso acontece ciclicamente a cada 24 horas em todos os lugares do mundo, cada um na sua proporção, dependendo da estação do ano, mas os ciclos ocorrem em períodos regulares de 24 horas. Falamos que isso sugere que nós moramos num objeto que deve ter um formato redondo e deve girar em torno de si mesmo. Falamos várias coisas sobre isso. Falamos também sobre a Lua. Dissemos que a Lua, dependendo aí de como o Sol ilumina ela, ela aparece no céu com um aspecto mais iluminado, ou às vezes até sem iluminação nenhuma, e que isso acontece em ciclos de 7 dias, e isso está relacionado aí com o tempo que a Lua demora para girar ao redor do planeta Terra. Beleza? E falamos no nosso último encontro que as estrelas elas se dividem em grupos e esses grupos dependem da disposição desses grupos ao redor do sistema solar. Então o nosso planeta gira ao redor do Sol e ele gira como se ele estivesse em cima de uma mesa. Né? Todos os planetas parecem girar em cima dessa mesa. Nós vamos ter uma conversa sobre esse assunto, relaxa. Então, todos os planetas parecem girar em torno mais ou menos aí de um mesmo plano, como se eles estivessem todos em cima de uma mesa. As estrelas, outras estrelas do universo, que estão acima desse plano, né, admitindo que a parte de cima é o hemisfério norte terrestre, todas essas estrelas são visíveis todos os dias. Outras estrelas da parte de baixo só são visíveis se você estiver no hemisfério sul. No hemisfério norte você não vê essas estrelas. E outros grupos de estrelas que estão separados, né, que estão dispostos aqui ao redor, né, da beirada aqui do sistema solar, elas só são vistas em alguns períodos do ano. Por quê? Porque durante o dia a gente não consegue ver estrela, a gente só vê estrela durante a noite. Porque durante o dia o nosso Sol é muito forte, então a gente não consegue ver a luz vinda dessas estrelas. Agora nós vamos falar sobre os planetas e por que a galera desconfiou que existia um tipo de corpo celeste diferente e que merece alguma atenção. Então, vamos nessa. Mais uma vez, a nossa simulação é essa, galera. É você olhar para o céu todos os dias e ver que fica claro, fica escuro, fica claro, fica escuro. Todos os dias. É cansativo, né? É, cara, acontece isso há milênios e a humanidade já percebeu. É óbvio. E isso acontece a cada 24 horas. Então, você não tem como dizer para mim que não acontece o ciclo solar todos os dias a cada 24 horas, porque é só você olhar lá para fora e você vai ver que acontece todos os dias. Não tem como você falar para mim que o ciclo lunar não existe, porque a cada 28 dias as 4 fases da lua acontecem, queira você ou não. Então, estão lá acontecendo todos os dias. Mas vamos analisar com um pouco mais de cuidado os planetas. Existe um pontinho lá no céu que às vezes brilha um pouquinho mais que os outros e tudo mais, tem uma coloração meio avermelhada. Esse pontinho, ele é o planeta Marte, beleza? Então, vou colocar ele aqui. Pô, tirei ele aqui, poxa. Pronto. Ó, botar aqui, ó. Ó, no dia 13 de junho de 2026, às 18 horas e 36 minutos, não é possível ver o planeta Marte no céu. Não é possível. Eu estou vendo aqui no simulador, só você olhar para ele. Né? No entanto, você consegue ver Mercúrio, consegue ver Vênus e consegue ver Júpiter. Agora vamos ver por que a galera resolveu dar nome para esses pontinhos luminosos. Por que eles mereceram um nome, beleza? Nós vimos que as estrelas elas se dividem em grupos. Esses grupos têm um comportamento: girar ao redor da estrela polar no hemisfério norte, girar ao redor da estrela Sigma da constelação Octans no hemisfério sul.
Outras estrelas aparecem em alguns períodos do ano apenas, somente em alguns meses específicos. Que estrelas são essas? As estrelas das constelações do zodíaco, as estrelas das constelações zodiacais. Por que a gente vê? Porque todo mês de março, você olha lá, tá lá as constelações de março, elas estão lá todo ano. Basta olhar para o céu que você vai ver elas lá, beleza? Você vai conseguir identificar. Agora, olha o caminho que eu vou ter que dar um zoom out aqui, que vai ficar super desproporcional, mas vamos nessa. Olha o caminho que o planeta Saturno, que foi o primeiro que apareceu aqui, olha o caminho que ele faz no céu, ó. Ele sai aqui, ó, do leste, ó. Marte estava bem ali, né? Ficou de dia, a gente não vê mais. Mas olha lá, Vênus, Júpiter e Mercúrio, tão logo escureceu, apareceram como se eles estivessem se pondo no oeste. Aí, ó. Olha lá, olha o Saturno aparecendo aqui no leste de novo. Aí amanhece, não é possível ver mais Saturno. Mas aí você vai lá no final da tarde, olha quem está aqui aparecendo ali, ó. Opa, olha quem apareceu ali, ó. Vênus e Júpiter e Mercúrio de novo. E ele se põe no oeste. Ó, Saturno apareceu aqui, ó, no leste. Olha Marte, apareceu no leste, aí sumiu durante o dia. Mas aí, ó, Vênus, Júpiter, olha a Lua. Você está percebendo que esse grupinho diferente aí que eu tô falando, ele não parece estar exatamente rodando que nem as estrelas que giram ao redor do Sol. Ele parece mesmo que ele nasce e se põe. E o que nasce e se põe todos os dias é o Sol. Então vou voltar para aquele meu desenho, naquele nosso super avançado programa de desenho, que é o Paint. Vou botar mais um desenho aqui. Relaxa que eu tenho um plano. Essa órbita preta que eu acabei de desenhar aqui, ó, ela representa, bom, Mercúrio, Vênus, aqui o planeta Terra. Vamos supor que essa órbita pretinha aí representa Marte. Se você está no planeta Terra, você concorda que se você olha para Marte, não interessa em qual período do ano esteja, Marte vai estar num lugar em que o Sol e a Lua e os outros planetas sempre estão? Vou fazer a pergunta de novo. Você concorda comigo que se o nosso sistema solar está disposto dessa forma, o planeta Marte, não interessa o período do ano, ele será visto no mesmo lugar do céu em que você vê a Lua e o Sol? Não sei se eu te convenci, né? É porque pensa assim, ó. Vou pegar uma maçã aqui para representar o nosso planeta. Aqui é a maçã. Imagina aí que a minha cabeça é o Sol. Se você está aqui na maçã é a Terra está girando. Você está vendo o Sol sou eu, tá? Você está vendo o Sol, você não está vendo o Sol. Vou fazer o seguinte, ó. Esse lugarzinho que eu mordi é onde você está. Então, olha agora. Você está aí, nesse lugarzinho aí. A maçã é a Terra vai girar em torno de si mesma. Que ela faz isso todos os dias, nós já discutimos esse assunto. Tá aí a Terra. Calma aí que eu tenho que engolir a maçã, galera. A Terra está girando. Nesse momento, tá de noite. Por quê? Ó você aqui, ó o Sol aqui atrás. O Sol sou eu. Beleza? Aí a Terra vai girar. Vai girar. Amanheceu. Eu tô bem aqui. Você que está aqui no planeta Terra está me vendo de dia. Você aqui no planeta Terra, imagina que entre você e o Sol, ó, você está bem aqui, ó você aí na mordida. Entre você e o Sol tem outro planeta.
Vou virar de lado para você ver a disposição por outro ângulo. Espera aí, trocar essa câmera. Pronto. Ó, tá aqui você. Eu sou o Sol. A Terra gira. Entre você e o Sol tem essa caneta. Ó. Opa. Aqui. Você concorda que essa caneta, se ela tá no plano em que você, no planeta Terra, está rodando ao redor do Sol, se ela está nesse plano, você concorda que essa caneta vai aparecer no céu, no mesmo lugar que o Sol? Porque ó, o Sol aqui, olha a caneta aqui, né? Se você está girando ao redor do Sol, num ritmo às vezes diferente dessa caneta, porque cada planeta demora um tempo diferente, quando você vai olhar para o céu e você quer ver uma coisa que também gira ao redor do Sol no mesmo plano, essa coisa em relação a você vai estar sempre no mesmo lugar do céu. Duvida? Vamos olhar para o céu. Bom, o simulador não é uma coisa para você acreditar ou não acreditar no simulador, né? Porque se você for para fora da sua casa e olhar para o céu, você vai ver todos os dias isso aqui que eu estou falando, beleza? Então, olha o que você consegue perceber. Os planetas nascem no leste e se põem no oeste. Todos. Agora imagina, se põe no lugar da galera lá, dos nossos ancestrais, que estavam olhando para o céu e começaram a ver cruzinha, rabinho de escorpião, negócio de balança, e resolveram dar nome para essa galera, né? E imagina essa galera aí. Aí eles olham para o céu e tem uma galerinha que às vezes aparece, às vezes não, mas que na hora que ele vai passando no céu, ele nasce no leste e se põe no oeste. E ele passa sempre esse ciclo diferentão aí. Faz sentido você querer dar um nome diferente para esses pontos luminosos, porque eles de fato têm um comportamento diferente do restante dos pontos luminosos do céu. Eles não giram ao redor da estrela polar do hemisfério norte ou ao redor da sigma da constelação Octans no hemisfério sul. Eles não fazem isso, eles não têm esse comportamento de ficar fazendo círculos. Você não vê esses pontinhos todo ano. Foi mal, você vê todo ano. Você não vê esses pontinhos todos os dias, ao longo de todo o ano. Você não, você só vê em determinados períodos. E é um período meio maluco, são períodos bem irregulares. Irregulares, inclusive, ao longo dos anos. Esses períodos em que eles estão mais juntos, mais separados, dependem de como eles estão dispostos no céu. Né? Porque imagina aqui, ó. Aí eu vou fazer uns desenhos aqui, né? Tá aqui o planeta Terra. Aqui, ó, aqui de vermelhinho é Marte. Aí eu vou desenhar aqui, ó, Mercúrio, nesse vermelhinho escuro. E vou desenhar de verdão aqui, ó, bem fortão aqui, ó, Vênus, né? Vou desenhar aqui, ó. Tá aqui Vênus. Acabou que Mercúrio ficou com a cor ruim ali, ó. Vou pintar de laranjinha Mercúrio. Opa, peraí. Ó, imagina que você está aqui no planeta Terra. Tu olha para o céu, você não vê nem Mercúrio. Por quê? Porque ele está entre você e o Sol. E o Sol tem uma luzona super forte. Então, Mercúrio está no céu durante o dia, você não vê. Mas aqui, ó, quando você olha para o céu aqui, ó, à noite, você vai ver Marte. Porque Marte está num lugar que é do lado de cá. Se acontecer de Marte girar ao redor do Sol e em outro período do ano, peraí que peguei a ferramenta errada. Se acontecer de Marte girando ao redor do Sol e por acaso Marte estiver vindo parar bem aqui assim, ó, você não vai mais ver Marte. E esse tempo que Marte demora para girar ao redor do Sol é totalmente irregular, é independente da rotação da Terra, independente. Então, às vezes, né, esses ciclos aí dos planetas, ele é bem esquisito, ele é bem malucão mesmo. E os antigos perceberam que esses corpos celestes, eles mereciam uma atenção especial.
Eles foram conhecidos como corpos errantes. E corpos errantes, traduzindo aí para o nosso idioma atual, português Brasil, planetas. Planeta significa errante. Errante quer dizer andando sem rumo. É como se eles tivessem um caminho meio caótico. Apesar de caótico, apesar de ter esse comportamento errante, todos eles nascem no leste, se põe no oeste. Nasce no leste, se põe no oeste. Às vezes até acontece de a trajetória dele no céu parecer que ele está voltando. Isso acontece muito com Marte, com Mercúrio, e é bem visível daqui. É o famigerado Mercúrio retrógrado. É o período do ano em que, devido à rotação do planeta Terra, a translação lá do planeta Mercúrio, quando você vai olhando no mesmo horário para o céu, parece que ele está andando para trás. Né? Isso pode acontecer de fato, né? Porque imagina esse monte de coisas girando aqui, né? E você está no planeta Terra com um determinado ritmo. Às vezes você está passando por ele, e o planeta parece estar indo, às vezes ele parece que está vindo. Né? Eu não vou entrar nesses detalhes mecânicos aí dessa dinâmica, porque é bem sofisticado de fazer assim realmente o ritmo exato, sabe? Mas assim, é de se acreditar que já que eles giram ao redor do Sol em velocidades diferentes, em ritmos diferentes, afinal são pedaços de pedra que estão rodando ao redor do Sol aí, sabe lá como é que eles surgiram, e nós vamos falar sobre isso. Esses pedaços de pedra têm seu próprio ritmo, então às vezes eles parecem estar indo, às vezes eles parecem estar vindo, e é lógico que a galera começou a fazer associações, né, a esses movimentos, né? O que significa que Mercúrio ou Marte está retrógrado? Significa que, devido à disposição da posição do planeta Terra, do Sol, do planeta Mercúrio, significa que no céu noturno, que é quando você consegue ver ele, devido à movimentação da Terra ao redor do Sol, Mercúrio parece estar andando para trás, beleza? Imagina que tem uma galera numa pista, né? Eu vou pegar aqui, ó, pegar aqui várias pistas, ó, pista vermelha, laranja, desenhar aqui uma pista vermelha. Aí vamos imaginar uma galera andando aqui nessa pista, beleza? Ó, imagina o seguinte, ó, imagina que tem uma pessoa aqui, ó, nessa pista vermelha bem aqui, ó, e ela tá vindo aqui, ó, com uma certa velocidade. Isso aqui é o que ela andou em 3 meses. Aí, ó, imagina que esse outro pessoal aqui, ó, em 3 meses andou só isso aqui. Aí, ó, passou mais 3 meses, esse aqui andou esse tanto. Passou mais 3 meses, esse outro andou isso aqui tudo, que é mais rápido. Estou inventando. Aí passou mais 3 meses, ó, esse aqui está aqui. Passou mais 3 meses, o outro está lá. Agora imagina que você está aqui no meio, olhando essa corrida. Às vezes o cara da pista vermelha vai parecer estar indo para frente, porque você está aqui e ele vai estar se mexendo para cá. Só que às vezes ele vai parecer que está vindo para o lado de cá, porque você, observador, também está girando por aqui. Então, imagina que você está na pista vermelha, olhando para o cara da pista laranja. Às vezes o cara da pista laranja está bem no teu lado. Às vezes você está aqui e ele parece que ficou para trás. Quando ele parece que ficou para trás, você fala que esse astro, em relação a você, está retrógrado. Ele parece que está indo para trás, mas na verdade é você que está indo para frente numa velocidade diferente, porque os astros ao redor do Sol têm velocidades diferentes, beleza? Então é uma dinâmica como essa que a gente tem aqui, beleza? Então esses corpos luminosos que nascem no leste, se põem no oeste, igualzinho o Sol, igualzinho a Lua. Bom, esse caminho deles é um caminho tão importante que ele tem até um nome. A gente chama esse caminho de linha eclíptica. Eclíptica vem de eclipse. A linha eclíptica é o nome do caminho que o Sol e a Lua fazem no céu. E agora, a partir de hoje, nós sabemos que não só o Sol e a Lua, mas o Sol, a Lua e os planetas fazem esse caminho. Beleza? É claro que a galera não sabia que esse negócio era planeta. É claro que ele não sabia.
mas tinham alguns específicos, eu vou escrever o nomezinho deles aqui para você poder ver, alguns específicos mereciam uma atenção especial. Por quê? Porque eles apareciam no céu sempre. Então, eles foram ganhando, de acordo com o passar dos séculos, dos milênios, uma importância adicional que fez aí eles serem objetos luminosos que ganharam aí a nossa atenção. Um deles foi chamado de Mercúrio. Mercúrio. Outro foi chamado de Marte. Outro foi chamado de Júpiter. Outro foi chamado de Saturno. E é isso, galera. Aí deram esses nomes aí para eles. E eles eram visíveis no céu. Um dos que eu não botei o nome dele aqui agora, mas que ele está aqui no caminho, foi o Vênus. Esses 5 aí, eles eram vistos todos os dias no céu. Os planetas Urano e Netuno ainda não eram visíveis, não eram reconhecidos. Durante muitos séculos a humanidade demorou, porque eles brilham muito pouquinho, então é difícil de ver eles passando no céu. E eles estão super longe, então a trajetória deles é meio doida mesmo, é meio difícil de ver eles. Então imagina, você tem no céu 2 astros, Sol. O que eu fiz? Espera aí. Pronto. Você tem 2 astros super importantes no céu. Você tem o Sol e a Lua. Então, o Sol e a Lua merecem uma atenção super especial. Por quê? Porque eles aparecem todos os dias. Então, na hora da gente fazer aí a divisão dos nomes e tudo mais desses astros, o Sol e a Lua se tornam super importantes, porque eles são os que são vistos todos os dias. Beleza? Tranquilo? Então tá, o Sol e a Lua. Nós temos em inglês um dia da semana que foi dedicado a este astro super importante, que é o Sol. Nós dizemos em inglês que existe o dia do Sol, que é o Sunday, o dia do Sol. Um dia super importante. Por que não fazer isso? Nós temos também o segundo dia da semana, que nós demos homenagem à Lua. É Monday, né? Monday, no caso, né? Que é o dia da Lua. Se você for pegar esse nome aqui, por exemplo, em espanhol, você vai ver que ele é lunes, beleza? O domingo, né? O Dominus que a gente tem, é um nome que vem aí realmente de uma origem é o dia mais importante, o astro-rei, o astro mais importante. Tanto no cristianismo, o domingo é um dia super importante, né? O dia de Deus, o dia que você dedica aí, né? É o mais importante de todos eles, beleza? Na ordem aqui do que nós chamamos de dia da semana, o outro que nós temos é Marte, que em inglês acabou ganhando uma homenagem a um deus nórdico, que é o deus Tyr, que deu origem ao nome Tuesday, que é o dia de Marte, né? Que se você for procurar inclusive em espanhol aí, você vai ver que é realmente martes, beleza? Em francês, mardi, né? Você tem também. Aí, outro dia também muito importante, né? Está associado aí a Mercúrio, que é o próximo dia da semana. Então, o nome de Mercúrio foi associado ao dia da quarta-feira, o deus nórdico, o Odin, né? E deu origem ao nome, né? Que é o Odin, né? Deu origem ao nome aí, o Wednesday, que é a quarta-feira, beleza? Aí a gente tem em francês aí mercredi, né? Que é o dia de Mercúrio, né? O dia relacionado aí a Mercúrio, tudo bem? Aí o outro que a gente tem que é super importante também, o próximo dia da semana, estou botando na ordem aqui, né? Para a gente poder falar da ordem, da importância deles nos dias da semana. Você vê que não tinha essa noção de quem está mais perto, quem está mais longe, né? O outro que nós temos aí é o deus que nórdico Thor, né? Que foi associado ao nome Thor, que deu origem aí
a Thursday. Thursday. E que a gente chamou aí, né? Seria Jueves, né? Que é o dia de Júpiter. Né? Então, um dia relacionado aí com Júpiter. Além disso, nós temos aí associado aí ao outro dia da semana, que está relacionado a Vênus, Frigg's Day, que deu origem ao nome Friday, que é aí, eu não sei se tem a ver com sextou e tudo mais, mas que é associada aí a Vênus, que é a deusa do amor, beleza? E finalmente, o último dos corpos celestes que a gente tem aí é Saturno, não preciso nem falar, Saturn's Day, Saturday, né? Saturday. E aí talvez você esteja se perguntando assim, peraí, tem o Sol, tem a Lua. Tem 5 bolotas luminosas além deles, que fazem o mesmo caminho deles. A gente consegue ver com os nossos próprios olhos. As outras estrelas todas têm um comportamento diferente. Só esses 5, com mais esses 2, que fazem esse caminho da eclíptica no céu. A Lua leva 7 dias em cada fase. Eu tenho 7 corpos luminosos com um comportamento diferenciado, com um comportamento linha eclíptica. Já sei. Vou associar cada um desses corpos celestes a um dia da fase da Lua. E vou montar um calendário assim. É isso. 2 são super importantes. O Sol e a Lua. E os outros têm uma importância menor, mas que a gente vai botando ali na sequência. Então, é como se fosse assim na cabeça da galera que montou isso aí, né? Esse raciocínio. Olha só, nós temos 7 corpos celestes visíveis. E estes 7 corpos celestes coincidem com o número de dias, o número de ciclos solares que nós temos em cada ciclo da Lua. Então pensaram, 7? Por que não? E sem contar que assim, quando esses corpos aparecem ou desaparecem, existem fenômenos associados aí, como nós falamos, né? Existem ciclos de coisas, comportamentos, estações do ano e várias coisas que vão acontecendo ao longo dos dias. Então imagina assim, se coloca no lugar lá da galera da Grécia Antiga, pô, eles deram nome para isso aí e pensaram, cada coisinha dessa daí pode estar de bom humor, pode estar de mau humor, dependendo do humor desse pontinho luminoso no céu, é o que nós vamos ter por aqui. E aí os acontecimentos do dia a dia humano, né, as brigas, as tragédias, a morte, essas coisas, as coisas que envolvem sentimentos humanos, foram associados a esses corpos celestes. Por isso que eu coloquei o nome daí dos dias da semana, falei que é o nome de deus nórdicos, porque são coisas, mitologias bem antigas, né? E mesmo hoje, nos dias de hoje, aqui no Brasil, né, um país predominantemente cristão, a gente tem o dia mais importante como o domingo, Dominus Day, o dia de Deus, né? A gente chama de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né, ferie, né, que seriam os dias realmente voltados aí ao trabalho, ao labor, a você fazer as coisas aí, suas obrigações, né? Mas aí vem até da nossa tradição de a missa ao domingo, tem missa todo dia, mas a que a gente coloca mais importante é a do domingo, né? O dia que você dedica a Deus realmente. Existem algumas vertentes cristãs que nem trabalham no sábado, né? Que dedicam o sábado, né? Como o processo que a gente tem aí lá no Gênesis, né? Da criação do universo por Deus, é essa interpretação que o cristão tem também, de que foi feito em 7 dias. Então, assim, isso aí faz parte, né, do intrínseco do ser humano. O ser humano construiu isso daí. Por quê? Porque desde que o ser humano existe, basta olhar para o céu que essas regularidades estão lá. Beleza? Então, com essa sequência de argumentos que nós colocamos aqui, nós temos de maneira irrefutável, inquestionável, nós moramos num planeta que tem formato redondo. Este planeta de formato redondo gira ao redor do Sol, assim como
Os planetas. Depois que os nossos equipamentos melhoraram um pouco, a gente conseguiu enxergar mais 2 planetas, Urano e Netuno. Beleza? Plutão deixou de ser planeta, mas isso vira um papo para outro momento. E a gente tem esses corpos celestes ciclicamente, todos os dias, em conjunto com as diversas estrelas. Ou seja, não existe outro formato possível para o nosso planeta senão o formato redondo. Beleza? E o que eu vou fazer no nosso próximo encontro? Vamos falar de como é que achar o tamanho do planeta Terra. É isso. Valeu pela atenção de novo. Sucesso. Até breve. Tamo junto.